Então, turma, próximo assunto agora é distribuições de probabilidade, tá? Faz parte da continuação do assunto de probabilidades. Então, existem dois tipos de distribuições de probabilidade, as distribuições discretas e as distribuições contínuas, tá? As distribuições discretas são aqueles modelos probabilísticos padrões que podem ser usados em diversas situações práticas, tá? Vocês lembram da variável aleatória discreta? Então, as distribuições discretas são aquelas onde eu utilizo variáveis aleatórias discretas, né? E são variáveis que assumem valores inteiros, elas não assumem valores decimais. Então, as distribuições discretas, elas vão utilizar variáveis aleatórias discretas, certo? Continuando aqui, o problema passa a ser, então, determinar qual modelo é o mais adequado para a situação em estudo e como aplicá-lo adequadamente. Lembremos que para identificarmos uma variável aleatória discreta, temos que conhecer quais resultados podem ocorrer e quais são as probabilidades associadas aos resultados, certo? Então, o lançamento de um dado, por exemplo, ele gera uma variável aleatória discreta, porque além de você conhecer os resultados do lançamento de um dado, né, os possíveis resultados, esses resultados ainda são discretos, né, ocorrem de maneira discreta, que é sem ser decimal, né, um valor inteiro. Então, a primeira distribuição discreta é a distribuição binomial. A distribuição binomial, em resumo, é aquela em que você pode obter vários ensaios, né, mantendo a probabilidade constante do sucesso, ou seja, daquele valor que você deseja que saia, certo? E mantendo o número de ensaios também. Você pode variar esse número de ensaios, tá? A binomial é como se fosse assim. Eu tenho um dado, eu posso lançar o dado uma vez, ok. E acabar ali o meu ensaio, verificar a face que ocorreu. Mas eu também, se eu quiser verificar em 10 jogadas, eu jogo 10 e verifico o resultado nas 10 jogadas. Se eu quiser jogar 20 vezes, eu jogo as 20 e verifico o resultado. Então, essas 20 vezes, essas 10 vezes são os números de ensaios que eu estou fazendo do meu experimento. Então, na maioria das vezes, são realizados em ensaios binomiais. O interesse está no número X de ocorrências de sucesso, como nos exemplos a seguir. Antes de eu ler os exemplos, eu quero explicar para vocês o que é sucesso. Sucesso, nesse caso, não é o que dá certo. Sucesso é a ocorrência do que o pesquisador quer que ocorra. Tá certo? Então, vamos lá. Lançar uma moeda 5 vezes e observar o número de caras. Então, eu lancei a moeda 5 vezes, que é o número de ensaios, e observei o número de caras, que é o sucesso. Então, o observador, o pesquisador, ele quer avaliar o número de caras. Esse é o sucesso, certo? Se ele quisesse avaliar o número de coroas, aí passaria a ser o número de coroas o sucesso. Simples assim. Quem determina aí o sucesso é o pesquisador. Numa linha de produção, observar 10 itens tomados ao acaso e verificar quantos são defeituosos. Olha só, número de ensaios, são os 10 itens que eles vão observar. E qual é o sucesso? É verificar quantos são defeituosos. Então, é o foco do pesquisador. O sucesso vai ser o foco do pesquisador. Verificar, num dado instante, o número de processadores ativos no sistema de multiprocessadores. Aqui não tem o número de ensaios, mas tem o sucesso, que é o número de processadores ativos, certo? Esse é o sucesso. Não tem, nesse exemplo aí, o número de ensaios. Próximo, verificar o número de bits que não estão afetados por ruídos em um pacote de N bits.
Então, N bits é o número de ensaios e qual é o sucesso? Identificar os que não estão afetados por ruídos, certo? Então, lá embaixo tem uma observação. O termo sucesso não significa algo bom, mas simplesmente um resultado ou evento no qual temos interesse. E fracasso, o outro resultado ou evento possível, complementar do sucesso. Ok? No caso, sucesso para mim, numa determinada situação, é cara. Então, o fracasso vai ser coroa. Então, se sair coroa, vai ser fracasso. Tá certo? É isso. Na distribuição binomial, os ensaios, eles são independentes. O que são os ensaios? São os experimentos. No caso do lançamento de uma moeda, eu lanço a primeira vez e verifico qual foi a face. Quando eu lanço a segunda vez, esse segundo lance, ele é independente do primeiro. Quando eu lanço uma terceira vez, esse último lance, ele é independente do segundo e do primeiro, e assim por diante, tá? Não vai haver condicionante neles, nos ensaios, todos serão independentes. Então, a probabilidade de sucesso eu vou chamar de P, de pato, tá? E ela vai ser constante para todos os ensaios. Só lembrando que a probabilidade, ela varia de 0 a 1, certo? Tem um igual aqui, ó. Tem um igual bem aqui, ó. Não está aqui, mas tem, tá? Nós já vimos lá na primeira parte da probabilidade. E o fracasso, ele é denotado pela letra Q, de Coati, também constante em todos os ensaios. Lembrando que este Q, aqui, ele também está de 0, aqui, igual a 1, tá? Falou em resultado de probabilidade, vocês lembram logo. Tem que ser de 0 a 1, tá? Onde este Q, que é o fracasso, é o complementar do sucesso. Então, lembrando, né, de complementar, 1 menos P. Se o Q é o complementar do sucesso e o sucesso é P, então vai ser 1 menos P. Certo? Então, temos, então, exemplos de experimentos binomiais. Está escrito binomiais aqui embaixo. Tá? Olha só, a fórmula da binomial, ela se dá por essa aí. Vamos lá. O que eu vou calcular aqui? A probabilidade de X sucessos, certo? Onde eu tenho a combinação, isso é combinação, lembram? De N, que é o número de ensaios, por X, que é o que eu quero achar, certo? A probabilidade de X que eu quero encontrar. O P, que é a probabilidade do sucesso elevado a X. E o Q, que é 1 menos P, isso aqui é Q, lembra? Elevado a N menos X. Então, a probabilidade de sucesso, ela está voltada ao valor de X que eu quero encontrar, certo? Lembrando que esse X aqui que eu quero encontrar, ele está dentro de um conjunto variando de 0 até N. Então, X pode ser 0? Pode. X pode ser 1? Pode. 2, 3, 4, 5, 6, sempre números inteiros, até N. Tá? Lembrando da fórmula da combinação, nx a x, n fatorial, dividido por n menos x fatorial, vezes x fatorial. Certo? Aqui. O que é esse x? X significa esperança de x. Nada mais é que a média da distribuição binomial. Então, como é que eu vou encontrar a média lá da ocorrência do meu experimento? É só eu pegar n, que é o número de vezes que o experimento ocorre, vezes a probabilidade que o experimento ocorre. N vezes P. E a variância? NPQ. 1 menos P não é Q? Então é NPQ. Então, todas as vezes que o comando pedir, encontre em média tal coisa lá em relação ao comando, ao experimento, então a média da distribuição binomial é N vezes P,
E a variância é NPQ, logo o desvio padrão é raiz quadrada da variância, seguindo, né, a linha lá do que a gente já estudou lá no início da estatística. Então vamos lá para o exemplo. Distribuições binomiais. Exemplo, historicamente, 30% dos carregamentos são classificados na classe A, em que podemos supor que a probabilidade P de um carregamento ser classificado na classe A é de 0,3, né, 30%. Entre os 4 próximos carregamentos, calculemos a probabilidade de exatamente 2 serem classificados na classe A. Então, o que ele quer dizer? O que ele está pedindo, na verdade? Ele quer que você calcule a probabilidade de dois carregamentos dentre os 4, né? Dentre esses 4 aqui, ó, serem classe A. Porque provavelmente tem outras classes, B, C, D. 30% é classe A. Então, dos próximos 4 carregamentos, qual a probabilidade de 2 dentre os próximos 4 serem da classe A? É isso que ele quer saber. Então, nós temos aqui um N igual a 4, um P igual a 0,3, que é a probabilidade do carregamento de classe A. Então, nós vamos jogar na fórmula da binomial. Então, olha aqui, ó. Probabilidade de x igual a 2, né? É isso que ele quer saber, a probabilidade de ter exatamente 2 classificados na classe A, igual combinação 4, que é o N, 2 a 2, que é o X, que é esse X aqui, ó, X igual a 2, vezes P, 0,3, elevado a X, quem é o X? 2. X igual a 2. Vezes 1 menos P, que é 0,3, elevado a 2, que é N menos X. N menos X, 2. Então, todo esse cálculo aqui vai dar 0,2646. Então, a probabilidade de, dentre os próximos 4 carregamentos, 2 serem da classe A é de 0,2646. Ok? Olhem aqui esse próximo exercício. Em um sistema de transmissão de dados, existe uma probabilidade igual a 0,05 de um lote de dados ser transmitido erroneamente. Foram transmitidos 20 lotes de dados para a realização de um teste de análise da confiabilidade do sistema. Então, primeiro, letra A. Qual é o modelo mais adequado para este caso e por quê? Então, já coloquei aqui a solução. Binomial, por quê? Pois apresenta a probabilidade de sucesso, que é 0,05, tá? E número de sucessos, que é 20. Ok? Então, quando você tem a probabilidade de sucesso e o número de vezes de ensaios, então esse tipo de experimento ele é binomial. Ele se encaixa na distribuição binomial, certo? E a letra B? Calcule a probabilidade de haver um erro na transmissão. Calcule a probabilidade de haver quantos erros? 1. Um erro na transmissão. Logo, aqui a probabilidade vai ser x igual a 1. Então, nx a x vezes p elevado a x, a fórmula da binomial é essa. Então, eu vou substituir agora os valores na fórmula. Então, x igual a 1 vai ser 20, n é igual a 20, 1 a 1, x igual a 1, 0,05, que é a probabilidade do sistema de transmissão de dados, né? De um lote ser transmitido erroneamente, elevado a 20, que é x. Tá? Vezes 1 menos a probabilidade, 0,05, elevado a n menos x. N menos x é 19, 20 menos 1, 19. Isso tudo é igual a 0,3774. Então, a probabilidade de haver um erro na transmissão é de 0,3774. Na letra C, calcule a probabilidade que haja erro na transmissão em exatamente 2 dos 20 lotes dados. A letra C é igual a 1. Só que no lugar de 1 aqui, você vai colocar 2.
exatamente igual a 2, 2 aqui, e só tendo cuidado com os expoentes. Já que é 2 aqui, aqui vai ser... Vixe, eu acho que essa questão tá errada. Me enganei, tá, gente? Aqui não é 20, não. Aqui é 1. É P elevado a X. P elevado a X aqui é 0,05 elevado a 1. Ok? Consertem aí essa questão, tá? Elevado a 1. Mas aqui tá correto. Mas esse resultado vai dar outro. Certo? Então, só mesmo pra gente... só um instantinho, gente. Vou dar uma pausa aqui. Ok, agora sim. Tá? Então, olha só. Troquei aqui. Não é 20, é 1, porque é probabilidade elevada a x. Mas o resultado de fato é esse, porque como eu joguei na calculadora virtual, ele calculou certinho, tá? Na verdade, foi na hora só que eu montei a fórmula que eu coloquei 20 aqui, que estava errado, é 1, porque é elevado a x, mas o resultado está correto, tá bom? Então, aqui na letra C, aqui vai ser 2, logo, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 18. Aí você calcula na sua calculadora aí o resultado da letra C, tá? E na letra D, qual é o número esperado? Número esperado é média. Anotem aí, número esperado é média. Esperança. Toda vez que vocês ouvirem falar em esperança, é a mesma coisa que número esperado, que é a mesma coisa que média, tá bom? Então, bora lá. Então, como é que eu calculo a média de uma distribuição binomial? Esperança de x igual a n vezes p. Quanto é o n? 20. E quanto é o p? 0,05, isso é igual a 1. E a variância? NPQ. N 20, P 0,05, Q 0,09. Esses dois é 1. Então, vai ser 0,095, aliás. Tá bom? Próxima distribuição discreta. Distribuição de Poisson. Considere as situações em que se avalia o número de ocorrências de um tipo de evento por unidade de tempo, de comprimento, de área ou de volume. Por exemplo, número de consultas a uma base de dados em 1 minuto. Bom, estabeleci o tempo aí, que é 1 minuto. Eu não sei quantas consultas terão em 1 minuto. Mas se eu pegar de 1 em 1 minuto, eu posso calcular uma probabilidade aí para esse experimento. Certo? Próximo, número de pedidos de um servidor num intervalo de tempo. Número de pedidos a um servidor no intervalo de tempo. Eu não sei quantos pedidos a este servidor serão feitos num determinado intervalo de tempo que eu determinar. Né? 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, certo? Número de erros de tipografia em um formulário. Número de defeitos em 1 metro quadrado de piso cerâmico. Número de pulsações radioativas em um intervalo de tempo na desintegração dos núcleos de uma substância radioativa. Também eu posso entender como distribuição de Poisson o seguinte exemplo. Imagine que você está numa fila de banco, certo? E num determinado tempo de 30 minutos, você não sabe exatamente quantas pessoas irão chegar nessa fila, certo? Então, por isso que você determina o tempo, né? Porque se você deixar livre, então vai ser um entra e sai, a fila vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, diminuir, vai aumentar, diminuir. E aí você determina o tempo para fechar aquele número de pessoas dentro daquele tempo, certo? Suposições da distribuição de Poisson. Os números de ocorrências em quaisquer intervalos são independentes. A probabilidade de 2 ou mais ocorrências simultâneas é 0.
Sim, é zero porque eles são independentes. O número médio de ocorrências, que é denotado pela letra lambda, é constante em todo o intervalo considerado. Tá? Outra coisa, o lambda, ele vai ser a média da distribuição, média e variância, a gente vai ver lá na frente. Olha aí o coeficiente de Poisson. Eu vou calcular a probabilidade de uma variável que é distribuída de forma de Poisson por essa fórmula aí, tá? Onde eu tenho P de x igual a E neperiano, esse E é o neperiano, menos elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a x, dividido por x fatorial. Onde o x, esse x, por ser uma variável aleatória discreta, ele também varia de 0, 1, 2, não tem o n aqui, certo? Por que que não tem o n aqui? Porque isso aqui eu não sei o final, tá? Eu sei o início. Eu sei os possíveis resultados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu não sei até quanto, tá? Por isso que não tem o n. Diferentemente da binomial. Esse aqui é um espaço aleatório, finito, enumerável. Infinito, enumerável. Infinito, enumerável. Já o binomial é finito, numerável, tá? Aqui, olha. Média igual a variância igual a lambda. Na Poisson, a média e a variância são iguais a lambda. Olha só, exemplo. Supondo que as consultas num banco de dados ocorrem de forma independente e aleatória, com uma taxa média de 3 consultas por minuto, calculemos a probabilidade de que no próximo minuto ocorram menos do que 3 consultas. O que ele quer que calcule? A probabilidade de que no próximo minuto ocorram menos do que 3 consultas. Menos do que 3 consultas é x menor que 3. Certo? Então, x menor que 3, lá no conjunto dos possíveis valores que a Poisson assume, vai ser de 0 até 2. Menor que 3, ela não assume valor negativo, inicia do 0, então é 0, 1, 2. Tá? Por que que não é negativo? Porque a distribuição Poisson e a binomial, elas são discretas. É contagem, número de coisas, certo? Número de carros, número de pessoas, número de partículas, número de não sei o quê, certo? Então, não tem número de contagem negativo. Então, sempre se inicia aqui do 0, que é nenhum. Simplesmente nenhum. 1, 2. Então, bora lá. Então, eu tenho que calcular pelo coeficiente da Poisson cada um desse aqui. Então, eu vou calcular o x igual a 0. Aplico a fórmula da Poisson, E elevado a menos 3, 3 elevado a 0, 0 fatorial. Isso aqui dá 0,04979. Para x igual a 1, mesma coisa. Vai dar 0,14936. E x igual a 2 vai dar 0,22404. Como eu tenho que somar essas probabilidades para compor o resultado do que ele está pedindo, que é menor que 3, então eu vou pegar esses 3 valores aqui e vou somar. Isso tudo dá 0,42319. Agora, olha só. Eu vou mostrar para vocês a aproximação da binomial pela Poisson. Tá? Quando é que ocorre isso? Só um minuto. Quando é que ocorre a aproximação da binomial pela Poisson? Quando é que eu vou usar essa aproximação? Simples assim, gente. Quando eu tiver um N, um total de ensaios maior que 30, aliás, de 30 em diante, e uma probabilidade muito pequena.
muito pequena mesmo, tá? Então, vamos ver aqui o que diz esse slide. Justificamos a distribuição de Poisson a partir da binomial, fazendo n tendendo a infinito e p tendendo a zero. Ou seja, o p tendendo a zero. Quanto menor for a probabilidade e quanto maior for o n, ou seja, a partir de 30, já me conduz a usar a aproximação da binomial pela Poisson. Logo, em experimentos binomiais, quando n for muito grande e p for muito pequeno, podemos usar a distribuição de Poisson com lambda igual a n vezes p. Tá? Então, você lê o comando da questão, verifica o p, verifica o n. N muito grande, a partir de 30, e o p muito pequeno, ou seja, próximo de zero. Não, eu não tenho condições de calcular pela binomial, certo? Então, o que eu faço? Eu vou igualar as médias da Poisson com a média da binomial. Aqui, ó, média da Poisson, média da binomial. Então, observe que se n for grande, acima de 30, por exemplo, as combinações da binomial ficam difíceis de serem calculadas. Nesse caso, o uso da aproximação Poisson torna-se imprescindível. Tá? Vamos lá, continuando. Exemplo, seja a linha de produção em que a taxa de itens defeituosos é de 0,5%. Então, eu tenho que tirar o percentual aí de 0,5%. Tá? Dividir ele por 100 ainda. Calculemos a probabilidade de ocorrer mais do que 4 defeitos em uma amostra de 500 itens. Certo? Então, 500 itens já passou há muito tempo de 30 e 0,5% é muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Pegar lambda e igualar a média da binomial. 500 vezes 0,05 vai dar uma média na Poisson de 2,5, que é o lambda. Logo, aí eu vou agora calcular o que ele pede. Qual a probabilidade de ocorrer mais do que 4 defeitos? Mais do que 4 defeitos é x maior que 4. X maior que 4, até quanto? Ele não diz, porque na Poisson não diz até quanto. Mas eu sei que todo espaço amostral é 1. Tem probabilidade igual a 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 menos probabilidade de x menor ou igual a 4, que é o outro lado, tá? Se ele está me pedindo maior que 4, então eu vou sair pelo complementar. 1 menos menor igual a 4. Menor igual a 4 vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter que calcular essas 5 probabilidades, 0, 1, 2, 3 e 4. Quando eu calculo essas 5 probabilidades, a soma delas vai dar 0,8912. Aí eu continuo o meu cálculo aqui, ó. 1 menos 0,8912 é 0,1088. Então, a resposta para o que está perguntando, ou seja, a probabilidade do x ser maior que 4, é de 0,1088. Bem, a próxima distribuição é a distribuição normal. A distribuição normal ela é uma distribuição contínua, tá? Vamos entender aqui como funciona a distribuição normal. A normal é considerada a distribuição de probabilidade mais importante, pois permite modelar uma infinidade de fenômenos naturais. E, além disso, possibilita realizar aproximações para calcular probabilidades de muitas variáveis aleatórias que têm outras distribuições. A distribuição normal é caracterizada por uma função de probabilidade cujo gráfico descreve uma curva em forma de sino, como mostra a figura abaixo. Olhem só aqui essa figura, gente. Tá? Olhem só essa figura. O que significa esse centro aqui? Significa a média populacional, que é denotada por essa letra aqui, Mi. Ok? Tá? E o que foge dessa média, desse centro aqui, vai ser a média
menos o desvio padrão, tá? Todo deslocamento que foge daqui desse centro de média vai ser o desvio padrão, ok? Aqui vai ser a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Tendo que essa área total abaixo da curva tem probabilidade igual a 1, ou seja, é todo o espaço amostral, tá certo? Então, a média da distribuição normal, aqui ó, vai ser igual a μ, e a variância vai ser igual a sigma ao quadrado, tá? Em termos gerais, é isso. Então, a representação gráfica da função densidade e probabilidade normal e a indicação de seus dois parâmetros, que é μ e sigma ao quadrado, tá? Aqui é ao quadrado, ok? Tem um 2 aqui em cima, tá? Olhem aí essas duas figuras. Vamos analisá-las, vamos entender melhor. As figuras abaixo mostram diferentes curvas normais em função dos valores de μ e de sigma. Por exemplo, só o sigma, gente, vocês lembram que é o desvio padrão, ok? Por exemplo, podem representar a dureza de aço produzido sob diferentes condições. Então, essas curvas aí está dizendo algo sobre a dureza do aço, tá? Por exemplo, então, a distribuição. Primeira observação que eu faço, representa a dureza do aço em uma situação padrão, tá? Número 1. Essa daqui, ó. Ela representa a dureza do aço em uma situação padrão, certo? A 2, que é essa daqui, ó, representa as medidas de dureza de aço após um processo de melhorias da qualidade, em que aumentou a dureza média. Ou seja, essa produção aqui de dureza de aço passou por melhoria, certo? E aí, quando ele passa por melhoria, ele se desloca, agora a produção, ela se desloca para cá. O que me leva a crer que melhorou a dureza do aço, certo? Porque ele tinha essa média antes e depois do processo de melhoria, ele passou a ter esta média aqui, certo? Seguindo uma escala. Ele tinha, digamos, uma média de 38,2, passou a ter 40,2, digamos, tá? Passou daqui para cá, na escala do eixo do X, certo? Agora vamos avaliar que e mantiveram o mesmo desvio padrão, certo? De qualidade. A qualidade da média melhorou, mas o desvio padrão foi o mesmo, tá? Não mudou em variabilidade aqui os valores. Então melhorou a média mesmo, que já é muito bom. Então, na terceira curva, representa as medidas de dureza do aço quando o processo está sob rígido controle. Aqui, ó. Está em rígido controle, ok? E a 4 representa medidas fora do controle, o que acarreta aumento de variabilidade. Certo, gente? Olha só. A 3 está tudo sob controle, com média, digamos, 40,2. Tá? A 4, agora, a curva 4, ela me mostra o quê? Por ela ser menor que a 3, ela me mostra uma variabilidade, certo? Maior, um aumento de variabilidade, porém mantendo a mesma média, tá? Então, a média sob controle é a mesma de fora do controle, porém a variabilidade é diferente, porque a altura delas é diferente, certo? Quando as curvas elas se movem lateralmente na mesma altura, eu tenho aí uma diferença de média. Mas quando as curvas elas se mantêm sobrepostas com a mesma média, porém com alturas diferentes,
aí já ocorreu uma variabilidade de valores. Já mexeu nas medidas de variabilidade, que é variância, desvio padrão, ok? É isso. Então, como vamos organizar esses dados? Porque, veja bem, a distribuição normal ela é uma distribuição que trabalha com variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias contínuas, elas assumem valores decimais, inteiros e decimais, né? Dentro de um intervalo, seja ele qual for, se é de tempo, seja de altura, peso, diâmetro, enfim, uma variável aleatória contínua, certo? Então, nós vamos precisar padronizar esses valores, né? E como é que a gente padroniza isso? Vamos lá. A variável aleatória discreta que tem distribuição normal, ela passa a ser agora dessa forma. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Aqui. Ela vai ser uma distribuição normal padrão, certo? Padrão de padronizada. Ela sai de ser uma variável aleatória normal, que eu escrevo, denoto por N, e ela vai ser agora uma padrão, denotada por Z. E como é que eu vou padronizar? Eu vou pegar o valor de X da variável, vou subtrair da média populacional e dividir pelo desvio padrão populacional. Tá bom? E a partir do momento em que eu padronizo, eu tenho uma distribuição normal padronizada com média 0 e desvio padrão 1. Ok? Ou seja, Z vai ter média 0, ó. Essa média agora vai ser 0. Não vai ser Mi mais, vai ser 0. E essa variância vai ser 1. Ok? Que também é conhecida como distribuição normal padrão. Qualquer área de probabilidade sob a densidade de X pode ser avaliada sob a densidade de Z, conforme a figura abaixo. Olha só, vamos entender essa figura, tá? Então, aqui, a distribuição de X normal com média 170 e desvio padrão 10. Então, eu tenho aqui uma distribuição normal. A variável aleatória aqui, vamos supor que é a altura. Então, eu tenho uma altura 180 e eu quero calcular a probabilidade de um indivíduo selecionado ao acaso ser maior que 180 aqui, ó. Qual a probabilidade de um indivíduo selecionado ao acaso ter altura maior que 180 centímetros? Certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 1 por 1, 180,1, 180,2, 180,3, vou fazer de 1 por 1? Não, é isso que ele está dizendo. Por isso que a gente precisa padronizar, porque por ela ser uma variável aleatória contínua, eu tenho dentro de um intervalo, ou seja, o intervalo é x maior que 180. Então, maior que 180, nossa, tem N valores, certo? Então, vamos padronizar. Padronizando, eu consigo achar a probabilidade, tá? Então, como é que ele vai padronizar? Utilizando essa fórmula bem aqui, ó. Então, ele vai pegar 180, olha, tá aqui a fórmula. 180. Então, em média, esses indivíduos, eles têm 1,70 centímetros de altura, tá? No grupo lá. E com desvio padrão de altura igual a 10. Então, vou pegar o 180 menos 170, que é a média de altura do grupo, dividido pelo desvio padrão de altura do grupo. Isso aqui dá 1. Então, na normal padronizada, eu vou ter média 0, lembra que eu falei? Média 0. E toda essa área abaixo da curva vai ser 1. Toda essa curva aqui vai ser 1. Certo? Então, olha só. Quando eu faço esse cálculo, vai dar 1. Então, 1 está bem aqui. Ok? Então, ele quer que eu calcule a probabilidade de ser maior que 180. Então, quando eu padronizo e dá 1, bem aqui, ó, eu continuo mantendo a área do gráfico.
a mesma área daqui, maior que 180. Padronizei, vai ser maior que 1, tá? E aí, agora, eu vou mostrar para vocês uma tabela onde vocês vão encontrar as probabilidades abaixo desta curva aí padronizada, tá? Só que tem um detalhe. A tabela, ela só vai me dar valores de 0 até um determinado ponto. De 0 até 1, de 0 até 2, de 0 até 3, de 0 até 0,01, de 0 até 1,24, ou seja, de 0 até um determinado ponto, seja ele positivo ou seja ele negativo, tá bom? Então, olhem aqui essa tabela, tá? Então, nós temos aqui de 0 até um determinado ponto, para cá, para cá. Então, digamos, ele quer lá de 0 até 1. Eu vou encontrar primeiro de 0 até 1, para eu poder achar essa área aqui, porque na tabela não me dá de 1 até mais infinito. Na tabela só vai me dar a probabilidade de 0 até 1. Então, eu acho de 0 até 1 e depois eu encontro esta área aqui, que é o complementar, ok? Então, bora lá. Então, de 0 até 1, 1 tá bem aqui, ó. Aqui eu vou sempre considerar duas casas decimais, 1,00. Lá está inteiro, mas eu vou considerar 1,00 porque aqui a tabela ela trabalha com duas casas decimais. Então, vai ser 1,00. Eu faço essa interseção, ó. Inteiro, primeira casa decimal, segunda casa decimal. Primeira casa decimal, segunda casa decimal, tudo é 0. Então, vai ser 0,3413. Esse ponto aqui quer dizer que tem um 0 na frente. Então, todos esses valores aqui é probabilidade. Então, eles têm um 0 na frente, 0,3413. Então, olhem aqui, ó. A probabilidade do x ser maior que 180, aí eu padronizei e eu sei que daqui para cá é 0,3413, porque eu já vi na tabela, certo? Aí ele quer só esse pedaço aqui de probabilidade. Ele quer que a gente calcule essa área bem aqui, que é maior que 180, né? Eu falei ainda agora que a curva inteira vai ter uma variação igual a 1, que é a variância, certo? É 1. Logo, metade da curva é meio, certo? Então, eu vou pegar metade dessa curva, que é meio, e vou subtrair deste pedacinho aqui de 0 a 1. Tá? Tá bem aqui, ó. Meio. Coloquei errado, é meio. Só um instante, gente. Deixa eu só consertar aqui, tá? Meio. Tá? Menos 0,3413. Então, metade da curva, que é meio, menos esse pedacinho aqui, que é 0,3413. Então, eu obtenho a probabilidade dessa área do gráfico. Então, a probabilidade de x ser maior que 180 é de 0,1587. Certo? Agora, vamos ver esses exercícios resolvidos, tá? Ele vai mostrar situação por situação. Ó, agora, ele não está contextualizado, ok? Eu não vou ter que padronizar nada, eu só vou mostrar para vocês como vocês vão achar a probabilidade já na área do gráfico, ok? Então, olha só, quando você tem, digamos, de 0 até um valor negativo, 1,25, você observa que essa curva aqui, normal, ela é simétrica. O 0 está bem no meio, então toda a probabilidade deste lado é igual a esse, e vice-versa. Tá? Esta tabela aqui, ela só me dá a área do gráfico do lado positivo.
do zero até um determinado ponto, ok? Mas, se for assim, se eu precisar achar uma área do gráfico de zero até um valor negativo, é só eu procurar do lado positivo. Então, eu vou lá do zero até o 1,25, tá? Eu uso o lado positivo somente para achar a probabilidade, mas a área do gráfico vai permanecer do lado negativo, ok? Então, 1,25, 1,25. Aqui, ó. 1,25. Então, de 0 até menos 1,25 vai ser 0,3944. Ok? Essa é a interseção aqui, ó. 1,25. Certo? Aqui, ó. 39. Ou seja, a área de Z está entre 0 e menos 1,25. Vai dar este resultado. E quando eu tiver uma parte do lado negativo e uma parte do lado positivo, eu vou achar separadamente de 0 até menos 0,5 e de 0 até 1,48. E depois eu vou somar, porque ele quer toda essa área aqui. Como ela está dividida, eu acho primeiro uma, depois eu acho a outra e somo. Então, de 0 até 0,5 vai ser o quê? 0,5, 0. 1,1915. Ok? Aqui, ó, 1,1915. De 0 até 0,5. E agora de 0 até 1,48. Então, eu vou no 1,48, dá 0,4306. Aqui, ó. 0,4306. E o que eu faço com essas duas probabilidades? Somo. Essa mais essa dá igual a 0,6221. Tá? E quando eu tenho dois valores de um mesmo lado? Quando a minha área ela está entre dois valores do mesmo lado, seja positivo, seja negativo. Como é que eu faço? Eu faço assim, pego do zero até o maior, que é 1,23, que é a área maior, e pego depois do 0 até 0,81, que é a área menor, e subtraio. São áreas sobrepostas. E quando eu tenho áreas sobrepostas, eu subtraio tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, eu vou primeiro aqui no 0 até o 1,23. Então, 1,23 dá 0,397. E a outra área é do 0 até 0,8. Então, eu vou direto aqui, 0,8, 0. 0,2881. Tá? Então, o que eu faço com essas duas áreas? Eu subtraio essa menos essa para obter esta areazinha bem aqui, ó. São áreas sobrepostas. Então, isso dá 0,1026. E agora, quando eu tenho a ponta da cauda, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, como é que acontece isso? Foi o primeiro exemplo que eu dei lá em cima. Eu vou pegar metade da curva, que é meio. Toda essa curva aqui é 1, que é a probabilidade total. Metade da curva é meio. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar de 0 até 0,6. Ó, de 0 até 0,6, 0,2257. Tá? E vou pegar meio, que é metade da curva,
e subtrair meio, subtrair por 0,3212. Opa, não, esse aqui é outro exemplo. E vou subtrair de 0,2258 e eu vou obter a resposta. Então, vai ser meio, que é metade da curva, menos a probabilidade de 0 até 0,6, que é 0,2258, vai dar 0,2742. Então, a probabilidade de estar nesta área aqui da curva é de 0,2742. Certo? E agora, quando eu tenho um lado todinho da curva até uma parte do outro lado, tá? Isso pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Poderia ser toda essa área aqui, da parte direita, e só um pedacinho da parte esquerda. Tá? Então, quando eu tenho aqui esse tipo de desenho da curva, como é que eu faço? Eu sei que toda essa área da curva desse lado esquerdo é meio, né? E agora eu vou só achar este lado daqui, que é do 0 até 0,92. Então, vamos lá na tabela. 0,92, que é 0,3212. Então, eu vou somar. Eu estou unindo áreas. Meio aqui, com mais 0,3212. Tudo isso aqui vai ser 0,8212. Ok, galera? Então, basicamente, são essas as áreas do gráfico possíveis que vocês vão encontrar, tá? Aqui no final tem um exercício. Eu gostaria que vocês fizessem este exercício aqui. Vou ler para vocês e já vou dar alguns spoilers para vocês poderem conseguir fazer, tá bom? Olha só, a unidade de ensacamento de uma fábrica de cimentos é pressuposto encher os sacos com um peso médio de 50 quilos. Isso aí é o peso médio na produção, na população. É óbvio que nem todos os sacos ficam exatamente com a quantidade de 50 quilos, havendo alguns que ficam com mais, outros que ficam com menos cimento, devido a diversos fatores aleatórios que ocasionam variabilidade no processo. Estudada esta variabilidade ou dispersão, quantificou-se a variância do processo, tendo-se concluído que é de variância igual a 0,25. Não é nem tão grande essa variação, ok? Ou desvio padrão de 0,5 kg. Admitindo que o processo de ensacamento segue a lei de distribuição normal com média 50 e variância não, tá? Desvio padrão de 0,5. Aqui não é variância, aqui é desvio padrão. A variância é 0,25. Só que a gente usa o desvio padrão no cálculo da normal padrão, ok? Calcule a probabilidade de que um saco selecionado aleatoriamente contenha entre 50 e 51 quilos. Tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou padronizar o 50 e vou padronizar o 51. Eu vou fazer 50 menos 50, que é a média. Esse aqui é o X. E esse aqui é a média. Tá? São 50, valores de 50 diferentes. Certo? Esse aqui é o do X, da variável X, e esse daqui é da média da produção. Então, vai ser 50 menos 50 dividido pelo desvio padrão, que é 0,5. Vocês vão usar esta fórmula bem aqui, ó. Esta formulinha aqui, ó. Então, lá, 50 menos 50 dividido por 0,5. Ok? Só que daí, o X, ele está entre, a variável X está entre 50 e 51. Então, você vai fazer para um lado e vai fazer para o outro, certo? 50 menos 50 dividido por 0,5 e depois 51 menos 50 dividido por 0,5. Aí vai cair bem aqui, olha, nesta situação.
Até porque aqui, ó, vai ser 50 menos 50 vai dar 0. Então, vai ser de 0 até um determinado ponto. Vai cair positivo. Vai cair nessa situação igual a essa aqui, ó. Essa aqui, mas só que vai ser para o lado positivo. Vai ser de 0 até um ponto positivo. Não vai ser para o ponto negativo, vai ser para o ponto positivo. Porque 51 é maior que 50. Certo? E aí você vai na tabela e acha direto de 0 até o determinado ponto que ocorreu lá no cálculo. Certo? Então, esse exercício aqui, ele é completo, ele vai te mostrar praticamente todas as possíveis áreas do jeito que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá certo, gente? Aqui, mais exercício e prontinho. Ok, gente. Então, assistam a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok? Um abraço, Deus abençoe.